Oi, turma! Continuamos aqui com o nosso dia super especial, Projeto Inova. Lembrando, turma, que hoje não tem a TPC, tá, professores? Por causa desse movimento, desse dia muito especial. E também lembrando a vocês do hashtag Movimento Inova. Compartilhe. Se você perdeu alguma coisa, ou se você quer, não pode acompanhar agora, mas quer acompanhar depois, no site do Movimento Inova nós temos toda a programação e todos os materiais. Nós vamos ter agora uma palestra muito interessante. Projeto de vida, mercado de trabalho e tendências de tecnologia. Não vou perder. E quem vai dar essa palestra para vocês é o Marco Soares. Marco, é com você. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de apresentar a Qualcomm, a maior empresa de tecnologia do mundo. Meu nome é Marcos Soares, eu sou gerente de engenharia para a Qualcomm aqui do Brasil e vou falar um pouquinho para vocês sobre inovação tecnológica e desenvolvimento de carreira dentro desse segmento, né? A Qualcomm, no primeiro slide, a Qualcomm é a maior empresa de tecnologia, como eu mencionei, em comunicação móvel. A Qualcomm desenvolve tecnologia para ampliar a comunicação entre pessoas, dispositivos. É uma empresa basicamente fundada com o princípio de desenvolvimento de inovações. O que é isso, pessoal? Basicamente, a gente tem um grupo de pesquisa e desenvolvimento muito forte no mundo. São pesquisadores de engenharia que desenvolvem tecnologias de comunicação móvel uh, e, e desenvolvem essas tecnologias para o mercado mundial, né? A Qualcomm detém hoje mais de 140 mil patentes. O que são patentes? São ideias tecnológicas, ideias de inovação para ampliar a comunicação móvel no mundo, né? No próximo slide, eu vou apresentar alguns dos projetos ou conceitos que foram desenvolvidos pela Qualcomm mundialmente. Então, o mais conhecido de vocês é a comunicação móvel celular. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os celulares inteligentes, né? Então, a gente está movendo de uma tecnologia existente hoje que chama 4G para uma nova tecnologia que vem sendo ampliada no mercado mundial, chamada 5G. O que é o 5G? O 5G ele traz uma experiência de internet e conectividade móvel para o usuário de celular 10 vezes mais rápido do que o 4G. Isso utilizando até 90% de consumo, menos consumo de bateria do que os modelos anteriores. Isso vai trazer um salto tecnológico para as pessoas, para as cidades, para toda a sociedade e vai ampliar a capacidade de desenvolvimento das comunicações entre dispositivos. Isso é bem bacana. Uma das áreas que a comunicação móvel amplia, ela permite um acesso ultra rápido de internet, mas não é só isso, né? Ela traz também qualidade de imagens e vídeos muito mais ampliadas do que o 4G, a tecnologia anterior. E possibilidade de ter inteligência artificial. O que é isso, pessoal? Inteligência embarcada nos dispositivos. Os dispositivos conseguem determinar ações repetitivas que o ser humano não precisa fazer mais, isso de forma inteligente. Isso é bem bacana e vai trazer bastante oportunidade de ampliar a comunicação móvel dentro da nossa sociedade. Um dos exemplos que vocês vão começar a ver no próximo slide é o que a gente conecta. A gente não conecta somente pessoas, né? A gente pode conectar dispositivos. Então, um grande exemplo nessa figura que eu estou demonstrando para vocês é conectividade entre carros. Olha que bacana. A gente pode ter conectividade de um carro falando com outro carro, pode ter conectividade do carro com o semáforo da cidade, pode ter conectividade entre dispositivos instalados entre prédios para que eles consigam otimizar energia. Isso é bem bacana para que a gente consiga utilizar os recursos de uma forma mais otimizada e mais rápida, né? Mas eu falei de carro, a gente está muito acostumado a falar sobre celulares inteligentes, né? Vamos dar um exemplo de carro? Eu vou para o próximo slide.
o que a Qualcomm vem desenvolvendo com a tecnologia 5G e o que ela pode trazer de benefício para a sociedade com uma nova tecnologia. Carro inteligente. Carro inteligente é o grande exemplo que a gente pode migrar não só do celular, mas para outros dispositivos. No próximo slide eu explico um pouco melhor o que o carro inteligente ele pode trazer de ganhos para a sociedade. Então, por exemplo, a gente vai ter a oportunidade de automatizar a inteligência dos carros, ou seja, trazer uma maior segurança para o usuário de carro, prevendo, por exemplo, acidentes de trânsito. Hoje, a gente tem uma grande incidência de mortalidade em acidentes de trânsito, né? Que com a tecnologia, entre um carro inteligente falando com outro carro inteligente, falando com a infraestrutura da cidade, como semáforo, órgãos de trânsito e alertas de clima, tempo, isso pode ajudar bastante em prevenir qualquer tipo de acidente com os carros que a gente tem atualmente. Isso pode ajudar, inclusive, a criar novas oportunidades de trabalho. A tecnologia ela não só avança para facilitar a vida das pessoas em sociedade, mas também abre um leque de oportunidades de trabalho para quem trabalha dentro do segmento de telecomunicações ou de tecnologia, né? Isso é bem bacana, pessoal, porque vocês que estão estudando hoje em dia e têm esse desejo de entrar na área de tecnologia, são várias oportunidades que vão se abrir com o avanço de inovação tecnológica daqui para frente, tá? Mas é só carro inteligente? Não. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre transformação da tecnologia dentro dos vários segmentos da sociedade. Por exemplo, telemedicina. Vocês já devem ter ouvido falar. Com a comunicação em alta velocidade, a gente consegue ter uma disponibilidade de cirurgias robóticas ou telemedicina com maior precisão. Olha que legal. Um médico especializado em um segmento, ele pode conduzir uma cirurgia ou mesmo ter acesso remoto com robôs para que seja feita uma cirurgia de alta precisão. Isso é uma transformação muito bacana com tecnologia hoje em dia. Cidades inteligentes, a gente vai ter oportunidade de ter dentro do ambiente da cidade comunicação entre vários dispositivos, ou seja, a cidade pode te indicar aquilo que você procura. Eu desejo procurar uma facilidade de restaurantes que tem um desconto específico naquela região onde eu estou presente hoje. Com acesso à tecnologia mais avançada, a gente consegue prever esse tipo de serviço e soluções com o avanço tecnológico, tá? Além disso, a gente pode ampliar vários serviços, inclusive de conectividade industrial. A indústria pode avançar bastante com automação robótica. Olha que legal, você comprar um produto e o teu pedido vai diretamente para um robô para customizar aquele produto que você deseja. Não é bacana? Além disso, a gente pode também ter serviços de agricultura inteligente. Vocês já ouviram falar de drone? Drone é aquele robozinho aéreo que monitora o espaço. Então, a gente pode contar com o auxílio de robôs em tempo real, monitorando a agricultura. Olha que legal, para evitar incidência de pragas, para verificar se tem alguma defasagem de nutriente no solo. Isso é muito bacana. Fora isso, a gente tem uma grande variedade de benefícios que a tecnologia vai trazer, principalmente com a energia sustentável, carros autônomos, como eu mencionei, para ajudar a prevenir acidentes e também para ajudar a informar o usuário de carro como se transportar de uma maneira mais eficaz e eficiente dentro da cidade, né? Mas para que tudo isso seja possível, como que a gente chega lá para trabalhar num ambiente tecnológico de pesquisa e desenvolvimento dentro do mundo que tem uma inovação muito rápida hoje em dia? Como que a gente faz isso? Eu vim aqui trazer um depoimento de carreira do meu grupo de engenharia e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência
de carreira dentro do segmento de tecnologia, né? Então, no próximo slide, eu vou participar, assim com os meus colegas, a Milena Vasconcelos e o Marco Bonfim, como que a gente chegou lá, se desenvolveu na carreira dentro do ambiente de tecnologia. Um ponto importantíssimo para a gente tratar aqui, a minha experiência começou muito jovem, assim como vocês hoje. Eu comecei com 14 anos de idade, eu vim de escola do ensino público municipal e estadual. Com 14 anos, eu recebi uma grande oportunidade de bolsa, de curso técnico. Eu acho que para quem gostaria de trabalhar na área de tecnologia, isso é muito importante, pessoal. Vocês começarem logo cedo um curso técnico e além disso, você começar a trabalhar desde cedo. Por quê? Porque isso vai agregar muita experiência profissional para vocês. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, bolsista de escola estadual, num curso técnico, e recebi uma grande oportunidade para fazer um estágio na companhia do Metropolitano de São Paulo, que é um metrô de São Paulo. Olha que legal, no Departamento de Engenharia de Obras. E aí foi a partir daí que eu tive a oportunidade e o gosto pela engenharia. Recebi bolsas de cursos preparatórios para o vestibular. Então, sempre trabalhando na área técnica e sempre estudando, pessoal. Estudo é uma coisa que vai levar para o resto da vida, ninguém vai perder. Eu estudo até hoje, e isso foi o que me ajudou bastante. Eu consegui cursar engenharia eletrônica na Pontifícia Universidade Católica, bolsista também pelo programa do governo federal, um programa na época que chamava Crédito Educativo. Eu fui bolsista, fiz o curso de graduação em engenharia eletrônica e logo em seguida já comecei pós-graduação em engenharia e mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado na Universidade de São Paulo com convênio com a Universidade da Califórnia. E aí eu fui me especializar. Então, depois de formado como engenheiro, eu fiz mestrado na área de comunicação móvel, na área de radiação. É uma coisa bem bacana para a área de celular. E aí eu não parei. Eu voltei para o Brasil, morei lá fora, trabalhei lá fora, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de voltar para o Brasil e também trabalhar no segmento de telecomunicações, e é onde eu estou até hoje e nunca parei de estudar. E eu acho que isso é um fator importantíssimo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de passar aqui para os meus companheiros de equipe aqui de engenharia, para também dar um depoimento de carreira deles, como eles conseguiram se desenvolver na carreira tecnológica. E eu acho que melhor do que eu falando aqui somente da minha carreira, eu vou passar para a Milena Vasconcelos, que é uma engenheira de hardware, que trabalha no meu time de engenharia aqui no Brasil, e é uma das melhores do mundo aí no segmento de engenharia de hardware. Milena, com você. Obrigada, Marco. Bom dia a todos. Eu sou Milena, né? Eu trabalho na Qualcomm, no time do Marco. Vou falar um pouco para vocês da minha trajetória como engenheira eletrônica. Falando ali do comecinho, né? Eu estudei no Colégio de Aplicação da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Então, lá, durante o ensino fundamental e médio, eu já tive um pouco da vivência, né, da universidade e do campus. E fui tendo esse interesse, né, pelos assuntos relacionados à universidade. Então, ele é um colégio público federal, onde são realizados experimentos do ensino público no Brasil. Então, a gente tinha aula de vários assuntos diversificados, como música, arte, cinema, era bem interessante. E aí, lá, né, no colégio, eu comecei a perceber que eu me interessava muito pelas ciências exatas, né, matemática, física e química também. Então, eu comecei a pensar na engenharia como uma possibilidade para a minha carreira. De início, eu não sabia ainda qual engenharia que eu iria escolher, né? Tem um leque de opções, mas eu percebi, né, através de pesquisa, conversando com o pessoal que já cursava a engenharia eletrônica, que ela poderia ser uma opção com possibilidades abrangentes, né? Áreas de atuação
diversas, né? Na engenharia eletrônica, como o Marco citou um pouco, a gente pode trabalhar na área de telecomunicações, mas tem também a parte de automação, de controle, a parte industrial, desenvolvimento de hardware, de firmware, enfim, áreas diversas. Então, eu entrei na engenharia eletrônica na própria Federal de Pernambuco e cursei lá. Uma coisa que eu coloquei na minha apresentação foi que eu gostaria de mencionar foi a minha monitoria, né, que eu fiz durante a graduação, que foi uma vivência muito interessante para mim, porque eu auxiliava a professora, né, da disciplina Sinais e Sistemas, a tirar dúvida dos alunos, corrigir questões. Então, eu exercitei aí a questão do falar em público, que é bem importante, né, para a gente quando vai seguindo a carreira. Essa questão de estudar um assunto e passar esse assunto de forma clara para os ouvintes, no caso, os alunos que estavam cursando a disciplina. Então, foi bem interessante. Atividades extracurriculares, de forma geral, acho que são muito importantes durante a universidade, além das disciplinas que você vai cursar, como também a iniciação científica, é muito legal, né? Você estudar de forma mais profunda um assunto, desenvolver um projeto que pode ser um projeto a ser desenvolvido até mesmo numa empresa, né? Durante sua carreira. Então, eu mencionei, né, na minha apresentação essa monitoria. Eu finalizei, então, na Universidade Federal de Pernambuco, mas antes disso, eu procurei um estágio na área e encontrei um estágio numa empresa em Recife, no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. É uma empresa que desenvolve projetos de vários assuntos diferentes. Então, eu cheguei a trabalhar com uma plataforma de testes de HDMI, cheguei a trabalhar com desenvolvimento de firmware para um roteador, também com equipamento médico. Então, lá eu desenvolvi o circuito, né, que iria nesses produtos, e foi a minha primeira experiência profissional. Então, ali o time foi bem receptivo comigo e me explicou como que era toda a questão de projeto, de gerenciamento de atividade, de custo, de recurso. Então, foi bem interessante aquela primeira experiência. Eu passei um ano como estagiária, depois eu fui contratada como engenheira de sistemas, no time ainda de sistemas embarcados, e passei mais 2 anos. Depois desses 2 anos lá, eu comecei a querer me aprofundar mais num tema que eu me interessava muito, que era telecomunicações, e que eu não tinha visto muito durante a universidade. Então, eu procurei uma bolsa de mestrado. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito de aprimorar o inglês, né, que é muito importante para a carreira de engenharia e para as carreiras de tecnologia em geral. Então, eu achei uma oportunidade de bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal na época, que também era muito interessante, e aí eu fui alocada, né, consegui essa bolsa na Universidade Americana de Colômbia, em Nova York, e lá eu cursei o meu mestrado, né, eu foquei nessa área de telecomunicações, como eu falei, que era do meu interesse, e também tive uma oportunidade lá legal, que eles chamam de estágio de verão, durante os meses de férias do verão, onde eu fui para a Califórnia e participei como instrutora, né, de alunos de ensino médio, né, como alguns de vocês, para desenvolverem seus projetos de engenharia. Então, tinham projetos envolvendo robótica, sensores, LEDs, enfim, eram projetos diversos, e os alunos ali estavam começando a experimentar o que eles viriam na universidade e até futuramente na carreira profissional deles. Foi bem legal, porque os alunos estavam bem animados com esses projetos iniciais, né, que estavam desenvolvendo, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu também explicava para eles os conceitos básicos da engenharia eletrônica, e foi bem interessante, né, ver aquela motivação toda dos alunos. E aí, depois eu finalizei o meu mestrado, né, em engenharia eletrônica, com ênfase em telecomunicações, e voltei para o Brasil. Fui procurar emprego aqui no Brasil e encontrei essa oportunidade na Qualcomm. Na época eu morava em Recife, mas a oportunidade era aqui para São Paulo. Eu não tive dúvida que eu mudaria, né? E então, desde lá, eu estou na Qualcomm desde 2016. É uma empresa muito legal de se trabalhar. O Marco já deu vários motivos aí para vocês, né? De como é legal o nosso dia a dia aqui. Eu sou engenheira eletrônica aqui. Eu auxilio, né, os clientes a desenvolverem produtos com tecnologia Qualcomm, seja um celular inteligente, como o Marco falou, né, um smartphone, ou um roteador, um notebook, um tablet, ou até um dispositivo de realidade virtual. Então, eu vou auxiliar os clientes no desenvolvimento desses projetos. Então, como a área de tecnologia ela muda muito rápido,
eu preciso estar sempre estudando, sempre me atualizando, e isso faz com que eu nunca esteja parada nos meus estudos, né, aprimorando o conhecimento. Então, a Qualcomm me proporciona isso, né, e ao longo da minha carreira eu sempre procurei estudar e me desenvolver mais. Eu acho, como o Marco falou, a educação é a melhor ferramenta que a gente tem de crescimento pessoal e profissional para a nossa vida. E eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar na minha apresentação, que o estudo é fundamental e é um caminho muito, muito interessante, né, para todo mundo. Eu queria, então, passar aqui a bola para o meu amigo Marco também, mas o Marco Bonfim, e obrigada. Bom, pessoal, o meu nome é Marco Bonfim. Aqui na Qualcomm eu trabalho como gerente de projeto, né? E aí eu vou passar também para vocês um pouquinho da minha jornada, né? Como tudo começou até chegar aqui. E não só estar aqui, né? Estar feliz aqui, porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, numa empresa que eu adoro, e poder colaborar com o crescimento da tecnologia no nosso país e de uma forma colaborativa é muito bom, tá? Bom, mas tudo começou lá atrás, na escola pública. Eu também fui aluno de escola pública. Na verdade, eu fui filho de professor, né? A minha mãe era professora, e por a gente não ter, em algum momento, como deixar as crianças em casa, era eu e meu irmão, né? 2 anos mais novo que eu, então a gente acompanhava ela para a escola. Eu tinha aula de manhã, né? Normal, tinha merenda e tudo, e à tarde eu não voltava para casa, eu ficava na escola. E aí a minha tarefa de casa era feita na escola, a minha mãe corrigia a minha tarefa de casa, né? Ou era na biblioteca, ou era na secretaria, ou era na sala dos professores, e isso parecia ser ruim naquela época, né? Mas hoje, olhando para trás, falo, graças a Deus que isso aconteceu, porque eu aprendi muito, principalmente a focar nos estudos. E tinha uma professora que ela era também bibliotecária, e ela me ensinou uma coisa. Para cada assunto novo, né, que era passado para mim, ela pegava 3 livros diferentes, 3 autores diferentes, 3 abordagens diferentes, 3 formas de ver a mesma coisa. Isso ajudava você a criar o seu senso crítico. Então eu não sabia porque alguém tinha dito para mim. Eu sabia porque eu vi 3 pessoas falando coisas diferentes e eu aprendia. Isso foi muito bom, né? Bastante enriquecedor, né? Mesmo, né, para um garoto de 12, 13 anos. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui na minha jornada, que é bom participar com vocês, é o seguinte: no segundo grau, eu já era atleta, né? Eu fazia esportes, eu era judoca no estado de Pernambuco, e uma escola privada tinha um plano de bolsas para atletas, e eu tinha 50% de desconto nessa escola, né? Desde que eu treinasse o judô e também tirasse boas notas. Não sou eu, mas tinham outros colegas também que eram assim, né? E muitos deles da minha sala. E isso também nos uniu, né, em volta do estudo, do aprendizado e principalmente na obrigação. Eu tinha que estudar, eu tinha que ter notas boas, né? Até para ajudar os meus pais a pagarem a escola. E num desses eventos do destino, porque nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, eu estava num ponto de ônibus reclamando da vida porque o ônibus estava cheio, né? E eu tinha certeza que eu tinha que pegar aquele ônibus cheio, e passou um rapaz entregando panfletos, né, de cursos, de curso técnico. Normalmente eu não pegava aquilo, né? Mas eu peguei aquele, e era sobre uma escola militar. E aí eu levei para os meus amigos, e a gente olhou direitinho o que era da Escola de Especialista de Aeronáutica, que fica aqui no interior de São Paulo. E nós achamos interessantes e começamos a estudar para a Escola de Especialista de Aeronáutica. Na primeira vez que nós fizemos a prova, ninguém passou. Todo mundo foi reprovado. Falei, cara, tem alguma coisa errada, mas eu não vou desistir. E nós não desistimos. Eles são meus amigos até hoje. Todos nós passamos, são 33 anos de amizade. E naquele dia, né, naquele momento, a gente teve a primeira lição de vida: foco. Nós tínhamos foco naquilo. Era aquilo que a gente queria. Aquilo era o nosso objetivo, né? Por mais que nós falhamos no primeiro momento, mas a gente buscou as nossas falhas e fomos em frente. Isso foi muito bom. Eu fui para a escola de especialista, passei 2 anos aqui no estado de São Paulo, fiquei na Força Aérea por 9 anos, fiz um total de 26 cursos na área de proteção ao voo. Isso também foi muito gratificante, tudo isso em função do estudo, tudo isso em função lá daqueles dias em que a minha mãe me levava para a escola e eu reclamava porque eu ficava o dia todo na escola.
mas ainda não era o suficiente, né? Eu fui transferido para uma cidade, né? Em 96, para Manaus, para trabalhar num projeto específico chamado CIVAM, Sistema de Integração de Vigilância da Amazônia. E lá eu me deparei com a Zona Franca de Manaus, onde tinham praticamente 300 indústrias diferentes, todas no mesmo lugar. Falei, gente, eu quero trabalhar aqui. E eu dei baixa da Força Aérea e fui trabalhei com empresas como Siemens, Nokia, Instituto Nokia de pesquisa, com a Xerox. E em 2004, depois de ter trabalhado em várias indústrias, né, eu recebi uma proposta da Siemens para montar uma fábrica em Manaus. Não eu sozinho, né? Tinha uma equipe toda para ir. Aí você me pergunta, mas já falava alemão? Não falava nada em alemão, mas eu fui. Vamos. A oportunidade está aí, abriram a porta e eu vou entrar. Não vou deixar isso escapar de jeito nenhum. E fui, passei um ano na Alemanha, né? Já estava aprendendo a falar até alemão, né? Pelo menos pedir comida para não passar fome. E a gente voltou para Manaus, montamos a fábrica, graças a Deus deu muito certo. Né? Muita gente que eu conheço comprou telefones que foram produzidos em Manaus. E em 2006 eu recebi uma proposta da própria Siemens para trabalhar com projetos. Né? Agora, ao invés de produzir, a gente iria desenhar e desenvolver no Brasil produtos para o próprio Brasil. E aí, de novo, eu sabia fazer isso? Não, mas também fui. E aprendemos a fazer isso, né? No dia a dia, estudando, buscando informações, né? Nessas oportunidades eu consegui fazer o meu mestrado, também lá em Manaus, mestrado em engenharia de produção, para conhecer processo, para conhecer como as coisas funcionavam, para saber qual é o melhor que eu precisava fazer, né? Isso também foi muito enriquecedor. Eu nunca parei de estudar. Inclusive, agora em 2018, né, eu estou fazendo um MBA em inovação, estou trabalhando com empreendedorismo, estou trabalhando com novas formas de idealizar produtos e atender os clientes. E tive a sorte agora em 2019, eu diria sorte por quê? Porque casa aquilo que você mais ama com uma empresa que você sempre admira trabalhar, né? E aí eu vim para a Qualcomm em 2019, me mudei para a cidade de São Paulo, né? Estou fazendo meu MBA e isso é muito, muito legal. Eu queria fugir um pouquinho do protocolo com vocês, se vocês me permitem. Eu queria que vocês aí na casa de vocês, né? E aí vai a confiança nossa aqui, que vocês levantassem as mãos como eu estou levantando. O máximo que vocês puderem levantar. Beleza? Todo mundo levantou? Agora levanta mais, estica mais que você puder. Mais ainda, mais um pouquinho. Estica os dedos, tudo. Conseguiram fazer isso? Agora baixa. Por que eu fiz isso? Esses são os limites que a gente coloca na nossa vida. Da primeira vez que eu pedi para vocês levantarem as mãos, todo mundo parou no meio do caminho. Mas vocês conseguem ser mais, vocês conseguem fazer mais. E as oportunidades estão aí. Tá? Esse projeto Inova vai fazer exatamente isso, vai promover que vocês estiquem cada vez mais suas mãos, que vocês atinjam cada vez mais objetivos que parecem que estão longe, mas eles estão perto de vocês. Mantenham sempre o estudo, como o Marco falou bem, esse é um bem que ninguém vai tirar de vocês, está dentro de vocês vão carregar isso para o resto da vida. Obrigado pela oportunidade e eu volto o bastão para o Marco Soares completar aí. Obrigado, gente. Obrigado, Marco. Eu queria falar um pouquinho rapidamente das carreiras, as 10 carreiras tecnológicas que estão em alta hoje no mercado, né? Então, dentro dessas 10, engenharia de software é uma área muito legal, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar engenharia de software, é uma das áreas mais demandadas hoje em dia. Como eu falei, inteligência artificial e aprendizado robótico é também um fator muito importante hoje em tecnologia. Mecatrônica, que é a eletrônica e o hardware embarcado ali, junto com a inteligência eletrônica, também é uma área muito fascinante. A nossa empresa trabalha em comunicação móvel, que é uma coisa que vai se desenvolver muito amplamente a partir de agora. Como eu mencionei anteriormente, telemedicina e telecirurgia vai avançar bastante com o avanço de comunicação móvel. Engenharia aeroespacial, computação quântica e outras tecnologias de energia limpa também são importantíssimas, né? Eu queria passar o bastão agora para o nosso diretor da Qualcomm, José Palazzi,
para encerrar essa apresentação e disponibilizar o tempo para perguntas. Palazzi. Obrigado, Marco. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que orgulho que eu tenho desses testemunhos que vocês ouviram aqui hoje. Vocês podem perceber que são gente como a gente, né? Eu não vou precisar contar minha história para vocês, também estudei na rede estadual, todo o meu primário, todo o meu secundário, só consegui, acho que, fazer alguma coisa que não foi público na época da faculdade, das minhas pós-graduações, mas eu não vou nem entrar nesse mérito para vocês agora, gente. O que eu quero dizer para vocês é que, como vocês ouviram, é um bichinho, é fascinante esse negócio da tecnologia. Quando você vê histórias como essas daqui, de brasileiros como a gente, como vocês, que chegaram lá, estão trabalhando em tecnologia de ponta, numa empresa de ponta, fala a verdade, não é uma evidência de que a gente pode fazer a mesma coisa? E eu quero desafiar cada um de vocês a fazer exatamente o que o Marco falou. Levantem essa mão e alcancem o céu, sabe? Não aceitem o não. Nós podemos, nós somos capazes, nós temos uma qualidade incrível, tanto de pessoas como de cultura, temos professores maravilhosos nesse país, e vou dizer uma coisa para vocês, esse projeto Inova é um dos projetos mais interessantes que eu já vi. E eu falo para vocês, é uma pena que quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha projeto Inova não, porque se eu tivesse, eu ia adorar fazê-lo. E acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês, além, obviamente, de pedir que vocês acreditem em vocês, como eu estou falando aqui agora, é vocês observarem que as empresas, mesmo as empresas multinacionais, que estão presentes aqui como a nossa, como a onde a gente trabalha, na Qualcomm, existe oportunidade. Por quê? Porque nós temos que fazer a barra da calça de acordo com o tamanho da perna do brasileiro. Nós temos que fazer o smartphone com as características que são únicas e específicas aqui do nosso país. Os produtos, como a Milene falou, como a câmera inteligente, como as soluções de inteligência artificial que vão reconhecer face, é uma coisa bem legal. A Milene, numa hora da oportunidade, eu vou pedir que ela conte para vocês os típicos projetos que a gente faz, de que reconhecem pessoas olhando uma câmera, olhando para a pessoa, dizendo, ó, essa pessoa aqui é o Marco, essa pessoa aqui é o Marco, essa pessoa é a Milene. É incrível, gente. E feito aqui no Brasil. Então, acreditem, se vocês pudessem, obviamente, me fazer essa pergunta aqui, eu pudesse adiantar a resposta, existe a oportunidade neste país? Sim. Nós somos um país de um pouco mais de 206 milhões de habitantes. Não é possível que nós não tenhamos oportunidade de desenvolver tecnologia. E nesse contexto, acreditem nos sonhos de vocês. Vocês perceberam em todos esses testemunhos como eles mostraram perseverança. Eles mostraram que eles acreditaram na capacidade deles. E a luta continua para eles. Mas para vocês que estão entrando agora, que daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho, a principal observação que vocês têm que ter é, primeiro, ver que existem referências, não somente nós aqui falando com vocês, mas outros tantos poderiam falar a mesma coisa, de que existe oportunidade e que cabe a cada um de nós trilharmos e buscarmos o que a gente quer. Vou falar uma coisa para vocês, trabalhar com engenharia é muito legal. Desenvolver esses produtos e mesmo suportar os clientes que vão desenvolver esses produtos, nossa, é um prazer incrível. A gente acorda seguramente todo dia de manhã, animados e felizes com o que a gente está fazendo. Agora, imaginem como vai ser legal se vocês continuarem isso para a gente. Ó que responsa, hein? Ó a responsabilidade. Vocês darem continuidade nisso para a gente, desenvolverem lá na frente produtos ainda muito melhores que os nossos, sabe, dar continuidade ao trabalho que a gente começou aqui, que a gente está fazendo, e a gente poder aplaudir vocês, assim, lá nos bastidores, assim, vendo o sucesso de vocês desenvolvendo, dando continuidade a tudo isso, tá bom? Mas algumas coisas são importantes, a perseverança, o estudo. Vocês viram que o Marco falou sobre que a mãe dele, como ela educou ele quando ele era pequeno? Gente, minha mãe fez exatamente a mesma coisa, tá? Não vou contar a história aqui, não, senão vai tomar muito tempo. Mas acreditem, a gente tem que ser, vamos falar assim, autoeducado, a gente tem que se policiar, a gente tem que se moldar. Tem tempo para brincar, tem tempo para se divertir, mas é muito importante o tempo para estudar. Gente, até hoje a gente estuda. Todo esse pessoal que está aqui falando, ó, todos eles estudam e pra caramba. Eu sou meio chato com isso com eles, entendeu? É que eles comentaram com vocês que eu sou responsável por essa operação. Na verdade, no fundo, eu que trabalho para eles, tá? Mas o ponto, no final das contas, é todos nós, nesse grupo aqui, gastamos bastante tempo, dedicamos bastante tempo se autoeducando, aprendendo, é o autodidatismo.
É a oportunidade que a gente tem de estar atualizado, porque o mercado é competitivo, gente. Vocês veem outros países aí do mundo que desenvolvem tanta tecnologia e, infelizmente, gente, a gente está num país aqui que nós não temos as melhores condições. Então, nós temos que lutar sempre um pouquinho mais. Com isso, eu quero finalizar e dizer para vocês que é muito, mas muito gostoso estar podendo falar isso tudo aqui para vocês. E, ao mesmo tempo, em nome da Qualcomm, dessa empresa que a gente trabalha, dizer para vocês que a gente confia muito, que a gente lá no futuro vai encontrar vocês de novo, que vocês vão lembrar a gente assim, ó, eu estava lá na sessão daquele dia, quando a gente estava falando do projeto Inova, e vocês contaram a história de vocês. Se algum de vocês um dia contar isso para cada um de nós daqui, individualmente ou coletivamente, acreditem que vocês vão ganhar um abraço, tá bom? E com isso eu termino, concluo a minha participação e desejando um sucesso incrível para vocês, agradecendo ao meu time, que eu tenho um orgulho imenso, não só pela capacidade profissional deles, mas pelo que eles são como pessoas, tá bom? Eu volto para Marília, então. Olá, boa tarde, né? Agradeço a presença de todos. Vocês viram aí histórias, né, de vitórias, né? A Milena, o Marcos, o Marco. Eu vou pedir agora que vocês enviem perguntas, mas já vou avisar os nossos palestrantes, né, que eu estou acompanhando aqui o chat. Vou até pedir um pouquinho de paciência para os alunos e os professores, que eu estou tentando monitorar aqui 8 chats. Né? Então, assim, eu vou pedir que vocês coloquem perguntas, mas já adianto aos palestrantes que vocês estão sendo muito elogiados, principalmente pelos professores, né, por focarem na educação, por valorizarem a educação. Muitos de vocês falaram sobre competências socioemocionais, que a gente fala aqui, foco, determinação, persistência, né? E muitos elogios. Eu tinha até separado aqui, ó, a Gabriele, que é uma aluna, ela falou assim: eu simplesmente me apaixonei por engenharia eletrônica, obrigado por me darem essa oportunidade de conhecer essas inovações. O Adailton fala que quer ser monitor de informática. Muitos elogios, né, a Milena, ao Marco. Teve uma pergunta aqui se é fácil aprender alemão. Enfim, eu vou pedir que a gente tem pouco tempo, né, a gente tem 3 minutos para vocês colocarem perguntas aqui, para que eu possa fazer aos nossos palestrantes. Eu sei que não vai dar para contemplar a todos os alunos, né? Estão colocando aqui grandes exemplos, excelente, gostei muito, muito bom o assunto, parabéns, muito obrigado, muito esclarecedor, enfim. E se tem alguma pergunta para que eu possa fazer, vou até mudar aqui a série, eu estou contemplando mais o ensino médio, até porque a gente insiste muito nesse fato do aluno pensar, né, no curso superior, na universidade. Vocês viram aí pelos palestrantes que muitos, eu acho que os 3 que falaram, estudaram em escola pública, né? Acho que até o José também falou aí que também estudou em escola pública, então os 4 correram atrás, né? Fizeram mestrado, foram aprender outros idiomas, se abriram ao novo, né? Então, assim, são exemplos que a gente pode seguir. Então, deixe-me ver aqui se eu consigo achar uma pergunta. Vamos lá. Olha, são muitos elogios, viu, gente? Ó, hoje as oficinas e as palestras estão sendo maravilhosas. Foi a fala de uma professora. Aqui, uma pergunta da Sabrina. O que vocês fizeram? Cabe para os 4 palestrantes, tá? A Milena, o Marco, o Marcos e o José Palazzi. O que vocês fizeram? Quais dicas vocês dão para que eu possa, é uma pergunta de um aluno do 2º ano, para me organizar nos estudos? Boa pergunta. Eu acho que a disciplina no estudo é fundamental. Então, desde jovem, o ensino médio, você focar, experimentar várias áreas. Nessa idade, a gente não tem certeza de que profissão seguir. Então, experimentar outras áreas, inclusive associar com o trabalho, vai te ajudar a focar mais numa carreira certeira e se desenvolver nessa carreira. Então, a minha dica seria
atenta ao mercado de trabalho, mas não desiste de estudar, sempre estudando para experimentar as profissões. E tem uma pergunta aqui que eu acho que o Marcos, não sei se ele está aí, o Marco Bonfim, que estão perguntando dos 3 relógios que apareceram, né? Eu acho que é justamente pela questão de ser uma multinacional. Mas eu acho que o Marco Soares também... o Marco apareceu aqui. É uma pergunta dos alunos em respeito a esses 3 relógios aí. Exatamente, por se tratar de uma multinacional, e a gente tem que estar antenado, inclusive, com tudo que acontece no mundo, e principalmente nas empresas que estão sediadas em outros países. Só para ficar claro, né? Aqui tem o horário de San Diego, onde fica a nossa sede, São Paulo, que é aqui onde a gente está, e o time do México, né? Que faz parte da equipe de Latam. Nós fazemos parte da equipe de Latinoamérica, não só o Brasil, nós abordamos toda a Latinoamérica. Respondido? Perfeito. Que eles estavam aqui, você sabe que é aluno do ensino médio, do fundamental, né? Apareceram aí os 3 relógios. Olha, eu gostaria de ter mais tempo, infelizmente, né? O nosso tempo é curto. Foram muitos elogios, eu também agradeço imensamente, né, os 4 palestrantes. Fica aí um convite para vocês para uma próxima aula de projeto de vida ou um Movimento Inova. E uma boa tarde, continuem nos assistindo, que a programação é longa. Um grande beijo e até mais.